Próxima mentoria, temos mais uma grande mentora palestrante para trazer um tema muito importante e também de forma descomplicada. A gente vai receber agora ela, Kênia Rio, que é advogada militante em causas sociais e presidente da Associação Nanismo Brasil, que é a ANABRA, que existe desde 2020. E olha só, gente, a Kênia, eu até quebrando o protocolo do texto aqui, é uma mulher arretada demais, hein, Precisamos Rebeca? falar sobre Precisamos ela. falar sobre essa Precisamos mulher. falar sobre Kênia. Muito É uma bom, adorei. pessoa que tem uma força, uma mulher poderosa que exerce uma influência aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher com deficiência também e que luta de forma muito corajosa pelo direito das pessoas com deficiência. Babi, qual é o tema Então, dela? o tema convidativo, Meus Direitos na Prática. Aprenda a garantir os seus direitos no dia a dia. Bem-vinda, Kênia. O palco é seu. E, gente, Eu gostei que o Alex falou que você é arretada. Já gostei disso aí. e aí, gente, primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer, muito obrigada, Alex, pelo convite, Babi, nossa secretária aí, que honra, eu vou ter que fazer bonito, né, depois da Isabel. Só para começar, eu queria, como estava a Isabel aqui, eu achei que foi uma honra, né, ter tido a Isabel antes da minha fala, e dizer o seguinte, Alex, quando você me fez esse convite, eu achei muito importante. Por quê? O nanismo, ele só foi considerado deficiência só em 2004. Ou seja, há 17 anos que nós fomos considerados como deficientes. E foi através da sugestão da Isabel Maior. Ela que sugeriu, e eu até vim falar com ela, agradecer a ela por isso. Quero agradecer, se você estiver assistindo, Isabel, porque você citou, né, que tinha uma pessoa que ela conhecia com nanismo, e aí ela veio e sugeriu que entrasse como pessoas como deficientes. Então, eu fico refletindo, depois de tudo que eu estou assistindo aqui, que só foi falas grandiosas, e das pessoas que não sabem quais são os seus direitos. Tem muita gente que desconhece quais são os meus direitos. Onde começa? Onde começa isso tudo? É muito simples, gente. Primeira coisa que você tem que se reconhecer, para você entrar como uma pessoa com deficiência, você tem que se reconhecer como deficiente. E como isso? A Lei Brasileira de Inclusão, como vocês sabem, ela completou agora em junho 6 anos. Então, você, para pleitear ela, para você estar inserida dentro de um quadro como pessoa com deficiência, você vai ter que ter um laudo. Primeira coisa que você precisa é ter um laudo médico, constatando ali a sua deficiência. Ah, mas como é que é isso? Como é que pega esse laudo? Como é que se forma esse laudo? Gente, é muito simples. Se você tem um filho com deficiência, você vai no SUS e lá você pede ao médico um laudo na qual atesta a deficiência desse. Esse é o primeiro passo para reconhecimento como uma pessoa com deficiência. Então, eu só quis dar essa introdução porque como o nanismo só tem 17 anos, e eu tenho 57 ou 40 anos da minha vida, eu não era nada, eu não tinha direito algum. Eu não estava inserida na sociedade como uma pessoa com deficiência. Então, não tive direito a cotas, não tive direito a nenhum benefício de lei que contempla as pessoas com deficiência. Então, vamos lá, gente. Onde que passa? É aqui? É aqui, né? É para cima, né? Ela pegou o controle para passar os slides da apresentação. Oi? Peraí. Vamos lá, Rebeca. A Rebeca vai me ajudar. Peraí, será? Ele não está passando. Ela está apertando o botão, mas não está funcionando. Desculpa, gente. Eu vim da produção ajudá-la. Então, essa sou eu, né? Kênia Rio, de Rio de Janeiro. Não é nome de guerra, não, tá, gente? É meu sobrenome. Presidente da ANABRA, advogada. Então, a lei brasileira, né, como eu havia falado, ela é a 13.146 de 2015. Ou seja, ela garantiu uma série de direitos para as pessoas com deficiência. A LBI, quais são o que se aplica na lei? Quais são as garantias? Como a Isabel muito falou, a acessibilidade, né, o desenho universal, a tecnologia assistiva e com relação às barreiras dos ambientes, né?
urbanísticos, nas comunicações, enfim. Essa lei ela tem como base a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, certo? Então, vamos lá. A educação inclusiva. Antes, as escolas, não sei se vocês sabem, muitas escolas, elas cobravam uma taxa a mais para aquela criança que tivesse ali com deficiência, tivesse inscrita, matriculada no colégio. Hoje, essa prática ela é proibida. Muita gente desconhece isso. Hoje, as escolas têm obrigação de atender, de receber uma criança com deficiência. Certo? Isso é por lei. Depois, deixa eu só um instantinho, porque eu estou me guiando pela aqui e por aqui. Rebeca, eu vou te pedir para você me ajudar a fazer a passagem. Espera aí que agora vai ficar meio... Faz o do meio, esse grandão, é isso. Vai passando, Rebeca, por favor. Então, a educação inclusiva, ela diz na sua lei 12.764 que ela protege, né? Essa aí ela veio para proteger os direitos das crianças que têm o transtorno, as crianças ou as pessoas em geral que têm o transtorno do espectro autista, tá? Vem aí depois o decreto, né, o 10.502, que institui a chamada Política Nacional de Educação Especial, que ela tem que ser inclusiva e com aprendizado pelo longo da sua vida. Passa, Rebeca, por favor. A saúde. Ela é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência. Isso é muito importante, gente, porque garante os direitos da pessoa. Certo? Vamos lá, Rebeca? Pode passar. O mercado de trabalho. Esse é o tema que eu acho que é que todo mundo fica muito focado nele. O que diz a lei que é o mercado de trabalho, que fala sobre lei de cotas? A lei de cotas foi importante porque ela inclui as pessoas com deficiência. Então, ela obriga as grandes empresas a contratar pessoas com deficiência. Então, quando a empresa tem mais de 100 funcionários, ela tem um percentual para contratar. Então, isso é importante porque isso consegue colocar a pessoa com deficiência no mercado, inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Isso foi muito importante, foi um grande ganho, porque as pessoas, os profissionais, os grandes profissionais, não tinham noção daquela pessoa que estava ali com deficiência que podia produzir. E isso é muito importante, porque ela está ali produzindo, ela está fazendo parte, ela está pagando imposto. E isso foi um grande ganho, tanto para as empresas que teve o conhecimento dessas pessoas que estavam ali trabalhando, quanto para as pessoas que estavam querendo trabalhar. Então, acho que foi o ganho para as duas partes. Passa ali, Rebeca, por favor. A isenção e imposto de renda e taxas, né? Temos imposto aí, temos imposto do IPI, quando vem a compra, vamos lá, imposto de renda na aposentadoria e pensão. Esse imposto, o que a gente fala é o seguinte, quando a pessoa se aposenta por invalidez, ela tem um desconto, e esse imposto na compra de carro, que é o IPI, o ICMS, IPA e IOF, ele garante a pessoa que tem a deficiência, que tem um laudo, a ter direito às isenções nesses tributos. Então, ela tem que comparecer, a pessoa tem que ter o laudo, óbvio, comparecer na Secretaria de Fazenda e dar entrada no seu IPI, no CMS, no IPCA e no IOF. E também tem o IPVA, que é um tributo estadual. O IPTU, com relação ao IPTU, né, todas as prefeituras que dá esse desconto no IPTU para a pessoa com deficiência. Então, a pessoa que tem deficiência, que tem... eu tenho direito, então, por ser deficiente, tem isenção do IPTU? Não. Ou tem desconto? Não. Você tem que procurar no seu estado, no seu município, a prefeitura, para ver se lá você vai ter direito a esse desconto lá. Pronto. Auxílios e benefícios. Esse é o queridinho de todos, né? Que todo mundo fala, que é o direito à assistência social. Todas as pessoas com deficiência têm esse direito. Pode mudar. Nós falamos sobre o FGTS,
o FGTS, todo mundo fala, tem direito, todo mundo tem direito, a pessoa com deficiência, não. Hoje, o FGTS, ele está sendo só liberado somente para as pessoas para compra de órtese, para as pessoas que são cadeirantes, que têm a compra para comprar órtese, né? O auxílio doença, ele tem licença para tratamento de saúde, e temos a aposentadoria por invalidez. Na questão da redução do trabalho, existe uma questão muito grande, a redução da jornada de trabalho. Muitos pais perguntam assim, eu tenho um filho com deficiência e quero ter a redução, né? Eu consigo? Hoje, os juízes, eles têm uma visão muito humana com relação a isso. Quando os pais pleiteiam e mostram a questão do filho, a necessidade do filho ter a permanência do pai aos pais ao lado, o juiz tem concedido, tem muitos juízes, muitos tribunais que têm concedido essa redução na jornada de trabalho. Então, assim, de 40 horas semanais, o juiz tem concedido 40. Na questão do servidor público, servidor público, eles... gente, o negócio tá difícil. Na questão do servidor público, também tem esse direito, já é direito por lei. Se ele tem a deficiência, ou tanto ele como estagiário, como ele é funcionário, ele tem direito na redução, já por lei, da jornada de trabalho. Os benefícios, vamos lá, o LOAS, né, que todo mundo vem falando sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC. O BPC, gente, muita gente acha que tem aquela visão, eu sou deficiente, eu tenho direito ao BPC. Não, gente, não é assim. A questão você tem que ter a deficiência e tem que ter a necessidade. Se você tiver, existe uma renda per capita para isso. Então, o cálculo o salário mínimo tem que ser 1/4 do salário mínimo. Se você tem na sua renda familiar 1/4 do salário mínimo, aí sim você tem direito ao BPC. Como é que funciona, Kenny, o BPC? Você tem que pegar e ir no CRAS e dar entrada no CRAS e no Cade Único e informar, olha, eu sou deficiente e eu não tenho uma renda, então eu necessito desse benefício. Lá você vai passar por uma perícia, após a perícia, eles vão dizer, junto com sua renda familiar, porque isso vai ter uma consulta, tem assistência social que vai na sua residência, e lá eles vão informar se realmente você vai ter esse direito ou não. Muitos dos casos são negados, e aí a pessoa, poxa, negou o meu benefício, eu acho que foi injusto, eu não tenho condições, e o INSS não aceitou. Entra com uma ação judicial. Na ação judicial, o juiz vai examinar seu caso, vai mandar um assistente social na sua residência, e lá ele vai examinar novamente se existe a possibilidade, se você tem esse direito ou não. Esse é o BPC, né, que a gente fala que é viabilizado pelo LOAS. Ele é amparado e fornecido pela Previdência Social. Vamos embora? Esporte e lazer. Todos têm direito ao esporte e lazer. Todos nós temos direito. E isso com relação às pessoas com deficiência, muitos também não sabem, elas têm direito à meia entrada nos teatros, nos espaços públicos, ou no teatro, ou no cinema, ou em algum outro evento, ela tem a meia entrada. A acessibilidade é uma coisa que a gente vem lutando muito, porque hoje a cidade nossa não é acessível, como a Isabel falou anteriormente. Nós não temos essa acessibilidade, a sociedade não nos enxerga como pessoas que necessitam. Principalmente assim, nós como pessoas com nanismo, a gente vem na carona de outras deficiências. Por exemplo, no mobiliário urbano, na questão dos ônibus, eles não visualizam que a pessoa com nanismo, ela necessita de acessibilidade diferente do que a acessibilidade da pessoa cadeirante. Quer dizer, parece que a gente está sempre na carona da pessoa do cadeirante, na carona dessa deficiência. Somos herdeiros, né, como a Rebeca falou.
Bom, aí tem a norma, né, a 9050, que todo mundo sabe, que fala sobre a acessibilidade das edificações e do mobiliário. Essa norma também, a sociedade não nos enxerga, a gente vem pleiteando elas ao longo do tempo, e para isso a gente tem que fazer um movimento, como a Isabel falou, de um movimento muito forte, para que a gente tenha essa visibilidade, não só no mobiliário de edificação, mas no mobiliário de praças, para crianças, nos colégios, enfim, no ambiente geral. O capacitismo. Então, o capacitismo eu acho que é o tema mais importante quando a gente se trata da pessoa com deficiência. Eu vou falar como na pessoa com deficiência e digo que é a mais cruel, é a que nos paralisa. Eu costumo dizer para a Rebeca, e falo para as pessoas em geral, que o nanismo, a gente vive um preconceito estrutural muito grande. As pessoas não nos enxergam como deficientes, ainda tem a questão do apontamento, ainda vê como motivo de riso, ainda vê com total falta de respeito e empatia. E como é que a gente acaba com isso, gente? Com a informação. A cada dia que passa, eu não sei, Alex, a sociedade ela vem mudando. Eu acho que por mais que a gente tente mostrar ela sobre a deficiência, parece que ela não quer nos ouvir. E nós temos casos assim terríveis, que eu não ficaria aqui o dia inteiro para contar, sobre pessoas com nanismo, não só com nanismo, gente, com todas as deficiências aí que vêm sofrendo. Mas, como diz aquela linda que passou aqui agora, é maravilhosa, nós somos a resistência e nós estamos aí para modificar esse mundo, para mostrar que nós existimos. E o capacitismo, as pessoas têm que entender, a gente tem que falar mais, porque as pessoas falam muito pouco sobre isso. Quando a gente vai numa delegacia da parte de uma questão capacitista, eles nem sabem do que se trata. Isso aí é uma coisa, um tema que tem que ser falado em muito, para as pessoas entenderem que é como se fosse a homofobia, como se fosse, não, é a mesma situação, é o mesmo sentimento da homofobia, da mesma intensidade da homofobia e do racismo. Então, assim, isso nos congela e nos paralisa. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito difícil e que a gente tem que mudar esse quadro. Sabe, Alex? A gente tem que mudar esse quadro, ter muita empatia por isso, senão as coisas não vão funcionar. A lei ainda tem que ser muito falada, ainda tem que ser muito... As pessoas têm que entender um pouco mais sobre ela, porque a cada dia que passa a sociedade... ela não nos quer enxergar. Então, a gente tem que ter mais congressos como esse, Alex, falar sobre a prática, sobre a inclusão, acessibilidade, para as pessoas começarem a entender o quanto isso é importante para a deficiência no geral. É isso, eu gostaria de agradecer a todos e essa oportunidade. Quem Obrigada. gostou, faz barulho, uma salva de palmas para Kênia Hill. Kênia, volta aqui, menina, não foge de mim não, pega o microfone ali. Quantos anos de estrada, Kênia? Eu tenho 14 anos, eu era presidente da ANAERJ, da Associação de Nanismo do Estado do Rio de Janeiro, aí viramos uma nacional. A Rebeca eu conheço desde 13 anos, nós trouxemos a Rebeca veio com a gente na nacional. Deixa eu só falar uma coisa que é importante, porque eu estou aqui na bancada de influenciador e o lugar de fala hoje é um pouco diferente. Mas eu conheço a Kênia desde que eu não me entendo por gente e eu nunca me olhei muito como ativista, né? Só resumidamente, que eu sei que a gente está com o tempo apertado. Eu sou a terceira da minha geração e então que não tem ninguém na minha família com nanismo, então minha mãe ela teve a receita materna. Só que chegou um tempo em que eu esbarrei com essa mulher. E chegou um tempo de uma certa idade que ela falou assim, falar de moda já não só de moda, o mundo precisa te ouvir. E quando a gente fala de influenciador, eu acho essa palavra é muito forte, que foi como eu comecei a minha trajetória na internet. Você tem que ter alguém para você se influenciar com o mesmo ambiente de luta.
com o mesmo ambiente de espelho. Eu tenho a minha mãe, que tem o método Lavai, como um espelho incrível, mas eu precisei ter no ativismo alguém que sentisse as mesmas dores que eu, para dizer o seguinte: é por aí que você vai, é a sua voz, é dessa forma que você tem que falar, mas é sendo você, independente de qualquer coisa. Então, não é engrandecendo ela, porque ela merece muito, estou brincando. Mas eu queria deixar meu agradecimento bem público, além do Alex, Babi e pessoas incríveis do Congresso, mas a ela, que eu talvez não fale muito para ela, mas o quanto ela fez parte da Rebeca com nanismo. Porque eu não falo muito da Rebeca com nanismo, eu falo muito da Rebeca influenciadora, da Rebeca modelo, da Rebeca empoderada, mas existe hoje, aos meus 28 anos, a Rebeca com nanismo, em que muitas vezes precisa gritar. E que muitas vezes eu fui calada por fato de querer ter um momento ali que o empoderamento era mais alto. Por o nanismo ser algo dessa carga que ela falou, que é uma deficiência que traz esse passado em que a imagem ainda não é de respeito. É uma imagem baseada de fatos que não são reais, maquiados pela mídia, pela sociedade, como fetiche, como humor e muitas vezes como vitimismo. Então, hoje, se eu estou hoje aqui sentada numa bancada ou se eu estou representando milhões de meninas com nanismo em que já tentaram se matar, em que já saíram de depressão, foi porque uma outra pessoa com nanismo se levantou para me tornar uma. Então, acreditem no ativismo, não é brincadeira. Ativismo é algo que é necessário, independente se é com pessoa com deficiência ou não, porque o Alex está à prova disso. Então, acreditem. Quem está assistindo, acredite no ativismo, porque muitas vezes não, na maioria das vezes, ele salva vidas. Uau! Rebeca, Obrigada, eu acho que Rebeca, você meio que também. traz um fôlego renovado para a Kênia quando ela escuta essas palavras, porque a gente sabe que... Olha o orgulho que ela... A Ó, única o semblante de a orgulho gente de tem uma Kênia, compreensão gente. ao abraço aí. Fala Vamos sério. testemunhar esse momento aqui. Muito orgulho, que coisa linda. Obrigada por esse momento, gente. Porque parece Nossa. muito piegas a gente falar de ativismo aqui, mas vocês não têm noção o que acontece nos bastidores, né? Uma outra pessoa que nem fala tanto sobre isso e está aqui nos bastidores ainda é a Patrícia. A Patrícia é uma ativista de primeira, assim, sabe? Não é só pela filha dela, mas ela trabalha por um todo. Eu acho isso que é muito louvável, é bonito. Não é só porque a Amanda é a minha filha, mas é porque eu tô pensando em todas as pessoas. E o ativismo é uma coisa contínua. E eu sei que você, Kênia, é alguém que vai para fora do Brasil também levar essa mensagem, não é mesmo? Você estava onde agora, em Madrid? Eu estava em Portugal, no Congresso, em Portugal, da ANDO, que é uma associação de nanismo de lá, e eu estive na Espanha, em Gijón, que é um congresso também nacional de nanismo. Então, assim, eu viajei para ver o que estava acontecendo. Nós estamos aí com várias novidades aí no mundo, né? Nós temos uma medicação, e é uma medicação do crescimento que vai ajudar as pessoas. Gente, eu quero deixar bem claro também, quando a gente fala em medicação do crescimento, né, a gente não pensa em crescer. Eu tenho um neto. É importante a gente ouvir isso, olha só. Eu tenho um neto, tá? Meu neto tem 8 anos e tem todas as complicações do nanismo. Vocês não têm noção. Meu neto, ele veio de uma operação, ele tem tinha um arqueamento grave, e ele operou e ficou 6 meses na cadeira de rodas, e agora deu outras complicações nele. Então, essa medicação veio para tirar os ósis, artrose, lordose, cifose, porque nós temos todos os ósis. Eu costumo dizer assim, a gente tem a lordose, cifose, escoriose, parará. E assim... Muito mais do que... As pessoas falam assim, vocês só... É só pequena. Não, mas é só pequena. Os desafios não são apenas os desafios arquitetônicos, o preconceito, a barreira atitudinal. A gente está falando aqui também de um corpo que às vezes dói, né? Pois é. Tem gente com deficiências que usam medicação porque dói. Né? Exatamente. Então, a gente está falando de qualidade de vida. Né? Não é para crescer esse remédio. Exatamente. É para trazer qualidade de vida. Alex. Não, e eu falo muito isso, que a gente busca qualidade de vida.
Eu busco isso para as crianças, para essa galera que está vindo, porque vocês não têm noção. Para vocês terem ideia, as pessoas que estão aí nos ouvindo, eu sei que o público que lida com as pessoas com deficiência é um público top, entende muito, entendeu? Mas tem muita gente que acha que porque a pessoa é pequena, porque veio de 2 pais pequenos. Não, 80% da associação são de pessoas sem deficiência. Então, assim, é um evento que acontece, é um evento como o Down, acontece, entendeu? Kênia, como é importante você falar isso, porque quem deseja ser pai, quem deseja ser mãe, não coloca como hipótese que você pode ter um filho com deficiência, né? E não se pensa nisso, não se pensa nisso, não é cultural se fazer esse tipo de pergunta, porque a gente cresceu e foi ensinado a temer a diferença. Então é mais fácil eu esquecer disso, achar apartar, que isso não... né? E a gente está agora aqui na bancada do influenciador com 2 grandes influenciadoras, inclusive com uma influenciadora que é mãe de uma pessoa com deficiência. E eu queria que você apresentasse essas 2 pessoas, Rebeca, para a gente finalizar esse assunto. Estou com 2 jornalistas bizarras e maravilhosas do meu lado. Inclusive, cabe a comunicação que eu estive, me dá muito amparo muitas vezes. E a Gabi, que é da jornalista da Rede Globo. Eu queria muito que vocês falassem o quanto, depois disso tudo, principalmente dessa parte jurídica, que muitas vezes a gente não entende muito, as pessoas não conseguem enxergar com esse olhar mais amplo, falando agora com uma mulher com deficiência em si, como que vocês podem ampliar essa forma de rede, né? Levando principalmente para os clientes e pessoas que estão ali consumindo. Eu queria primeiro agradecer a participação, agradecer o Alex, a Rebeca, a Kênia, muito obrigada, foi uma aula. E eu cresci com uma das minhas amigas de infância, minhas melhores amigas. Até hoje, agora a gente morava no mesmo prédio, agora a gente é vizinho. Ela tem deficiência intelectual. Então, assim, eu achei muito importante a gente falar aqui sobre essa questão jurídica, porque eu cresci com ela, e uma coisa que marcou muito a minha infância, não só com ela, eu também estudei numa escola que tinha 2 pessoas, um dos meninos era do espectro autista, a outra, Marcele, acho que ela também do espectro autista, e conviver com eles 2 na escola e com a Fernanda foi muito marcante. Com a Fernanda eu vi muito preconceito, muito. A gente morava no mesmo prédio, então, assim, era preconceito pesado. E a gente criança, né? A gente cresceu juntas, eu conheci ela, eu tinha acho que 6 anos. Então, é muito triste algumas coisas que a gente viveu junto, que ela viveu e que eu estive lá presenciando. E hoje ver ela, ela se formou, está trabalhando com gastronomia. Inclusive, Fernanda, se você estiver assistindo, estou esperando o meu bolo. E ver a inclusão dela hoje no mercado de trabalho, ver toda a luta que ela teve, porque foi uma luta difícil para conseguir se formar, conseguir uma escola que desse um curso, que abrisse portas para ela, foi muito difícil. Então, ver tudo isso e ver esse congresso é uma coisa assim, muito importante. Não tinha isso na nossa época de infância. A gente não ouvia muito falar. Então, acho que isso fazia muito com que o preconceito fosse mais forte, que ele existe ainda hoje. Mas hoje eu consigo andar com a Fernanda na rua e ela se empodera, ela tem presença. E você falou também da escola, e a escola é uma coisa que marca, né? Porque eu estudei nesse colégio e acho que até por eu ser amiga da Fernanda, eu sofri bullying. E a gente passava o recreio. Eu e os meninos passávamos na sala. É uma coisa que marcou muito a minha infância. Então, a Fernanda não era da minha turma, mas bairro pequeno, todo mundo se conhecia. Então, resguardou, né, o preconceito que foi para ela e veio para mim. E a gente passava, e eu lembro que uma vez eu e uma amiga minha, a gente foi fazer uma festinha para a Marcele, que é uma dessas meninas que passavam o recreio comigo. Tem a Marcele e tinha um menino. E a emoção dela, da mãe. É muito importante a gente falar sobre inclusão, é muito importante a gente falar sobre escola, sobre a dificuldade na fase de ensino mesmo. A emoção da mãe dela. Eu era a única amiga dela na festinha. Então, assim,
marcante. Eu lembrar disso hoje, assim, mexe um pouco até comigo. Então, acho que é um tema que a gente tem que continuar falando, continuar trazendo à tona, continuar falando e debatendo, mostrando a dificuldade que vocês enfrentam, que a Fernanda enfrenta, que as pessoas que estão no espectro autista enfrentam. Eu tenho um professor da minha faculdade que ele é do espectro autista. Ele sempre fala e conversa com a gente na sala, fala das dificuldades dele. Então, assim, é bom ver que as coisas estão mudando, mas é importante que a gente continue falando, porque senão as coisas param. Exato. Hoje em dia todo mundo é muito individualista, né? Então, Carolina, uma coisa que me chamou a atenção no teu depoimento é que